Quer dizer, eu comecei, né? Beleza, Gisela, obrigado, tá? Ontem eu comecei falando aqui na live a respeito de crenças. Só que eu não terminei o assunto com vocês porque foi muita coisa, né, gente? Isso é um assunto tão interessante que não deu tempo pra gente terminar esse assunto ontem. Então vamos terminar esse assunto hoje. Hoje, sexta-feira, final de semana chegou. Para muitas pessoas, sexta-feira é o melhor dia da semana. É o dia onde a pessoa pode extravasar, pode viver um pouco, porque durante a semana ela tá maluca dentro do trabalho. Então, para ela, fim de semana é o dia que ela vive. Mas ela vive como? Ela vive nas baladas, ela vive nas festas, ela vive curtindo. E essa vida, né, que ela acredita ser interessante, termina daqui a pouquinho, termina no domingo à noite e segunda começa outra labuta, né? Outro trabalho de novo, aquela coisa. E esse ciclo ele fica o tempo inteiro. Janderson, por que essas pessoas ficam pensando dessa maneira? Por que essas pessoas elas acreditam ser desta maneira? São crenças, tá? São crenças que essa pessoa tem, são afirmações mentais que essa pessoa possui, e enquanto ela não resolve essas questões dentro da cabecinha dela e faz algumas ressignificações, algumas sobreposições de crenças, às vezes instalam crenças limitantes, instalam outras crenças, ela vai continuar vivendo exatamente dessa maneira. Então ontem nós comentamos a respeito do papel das crenças, né? Como as crenças são impactantes na vida das pessoas, como elas direcionam os comportamentos. Ontem eu contei para vocês como nascem as crenças. Crenças são afirmações mentais que você possui que são instalados logo na sua primeira infância por seus pais, por seus cuidadores, principalmente os seus pais professores, que na primeira infância teve contato direto com você. Essas afirmações mentais, elas vão direcionar o seu comportamento, elas vão direcionar... Nossa, essa luz hoje está forte para mim, hein? Elas vão direcionar o seu comportamento, elas vão direcionar as suas atitudes, vão direcionar o que você vai ganhar, quanto você vai ganhar, vão direcionar se você vai ganhar. Interessante isso. Vão dizer se você vai emagrecer, se você vai ter uma saúde legal. Isso tudo diz respeito às suas crenças. Pois é. Então, veja só. Talvez você estava me perguntando assim, Janderson, beleza, mas por que algumas pessoas estão chegando, outras não? Crenças, não é sorte, não é, enfim, não é o governo, não é condições especiais, são crenças. Você pode ver pessoas que saem da extrema pobreza, e conseguem atingir resultados excepcionais. Por que, Janderson? Porque essa pessoa possui crenças fortalecedoras que fez e ajudou ela a chegar onde ela quis chegar. É assim que funciona. Então, quer saber uma maneira de como que você começa a encontrar as pessoas, como você consegue identificar essas crenças nas pessoas? Basta você olhar o que essa pessoa fala. Como que eu consigo encontrar as crenças das pessoas? Basta você olhar a comunicação delas. Será que ela fala assim, por que ninguém me ajuda? Tem alguém passando perna em mim? Tem alguém me sabotando na empresa? Tem alguém, minha esposa não confia em mim, meu chefe não confia em mim. Eu faço tudo certinho, mas não dá certo. Eu acho engraçado, tem pessoas que falam assim, né? Puxa, eu faço tudo certinho, cara. Sabe? Eu batalho, eu trabalho e não dá certo. Engraçado, né? Nossa, eu me alimento tão bem e eu não consigo emagrecer. Eu acho que é o meu metabolismo que é lento. Você nunca fez um exame de taxa basal e nunca sabe, e fica falando essas asneiras. Não é metabolismo lento.
É boca nervosa, né, que a gente tava falando, porque a pessoa ela come, acha que o organismo vai superar isso aí. Não dá, são crenças, tem que começar a mudar isso aí, cara. Então, como é que você vai identificar as crenças? Veja só, algumas crenças você consegue identificar de uma maneira muito fácil, você consegue identificar sozinho. Agora, outras crenças, elas estão tão dentro de você, tão enraigadas dentro de você, que você vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um coach, vai precisar de um especialista que vai auxiliar você a identificar essa crença lá no seu subconsciente e trazer ela para onde? Para o consciente. Então, para o consciente trabalhar nela. Quando acontece algum evento emocional na sua vida, esse evento emocional ele fica guardado no seu subconsciente. É uma maneira que o seu cérebro tem de reservar, uma maneira do seu cérebro de proteger você. Veja só, imagine que uma situação... Não, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, não vou confundir você agora, peraí. Cara, meu olho hoje está muito complicado. Nossa, deixa eu fazer uma coisa aqui, tô com óculos, peraí. Fica ruim pra caramba, fica parecendo um besouro aqui, né? Nossa senhora, meu olho hoje tá... Hoje eu acordei um pouquinho atrasado. Um pouquinho não, muito atrasado. E quando você acorda e não faz o seu ritual, aí você fica desse jeito aqui, tá? Você fica com o olho ruim, a voz não tá boa. Ontem eu cheguei tarde em casa, teve palestra ontem em Goiânia, cheguei tarde em casa. E aí eu desregulei, né? Dormi quando você dorme tarde, você acorda cedo, você vai desregulando total. Pra mim é assim. Então vamos lá, vou dar pra você alguns exemplos aqui pra você começar a identificar se essa pessoa possui crenças limitantes ou não. Preste atenção, por exemplo, você tá com uma pessoa e ela fala o seguinte: eu sou burro mesmo, eu não levo muito jeito, eu não dou conta de aprender isso. Isso é o quê? Isso são crenças de identidade, de capacidade. Eu não dou conta de fazer isso, eu sou burro. Isso é uma crença de identidade. Ela possui crenças de identidade a respeito dela, que são crenças limitantes. Outra frase que o pessoal fala muito: eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta. Essa pessoa nunca está preparada para colocar projetos em ação, essa pessoa nunca está pronta, ela faz 1000 cursos. Conhece pessoas assim? Que ela está sempre estudando, ela está sempre fazendo um curso, faz um, faz outro, e ela nunca está pronta para fazer uma coisa para ela. Ela sempre fica insegura. Isso é o quê? Isso é exatamente essa questão. Crença de incapacidade, crença de identidade. Eu não consigo me organizar. A pessoa vive numa bagunça, ela fala: não, eu não consigo, isso não dá certo para mim. Eu não nasci para casar, cara. Essa frase é muito engraçada. Pessoas que falam: eu não nasci para casar. De onde veio isso? Simples, essa pessoa ou ela cresceu num lar onde a mãe era a mãe e o pai, ou seja, ela não teve pai, então só a mãe cuidou dela, e essa pessoa viu a mãe sofrendo para cuidar, essa pessoa viu a mãe falando que homem não presta, homem só causa confusão. Ou então você cresceu num lar onde seu pai brigava com sua mãe, você presenciava cenas de brigas, de violência. Então você começa no seu subconsciente a achar que aquela relação entre homem e mulher é uma relação ruim, é uma relação onde só acontece problemas. Então inconscientemente o seu cérebro protege você, falando o seguinte: não inventa de casar. E aí você começa a entrar em relacionamentos, esses relacionamentos não dão certo. Você começa a encontrar pessoas que não são pessoas ideais para você. Então você consegue se relacionar com 2 pessoas, mas ainda assim nada funciona. E aí vai chegando um momento que você vai cansando disso e fala o quê? Eu não nasci para casar. Eu acho que eu nasci para ser tio, para morrer como tia. Não, isso são apenas crenças que você possui a respeito de relacionamento e a respeito de você mesmo. Outra frase interessante, isso já é frase de crença de merecimento. E só filho de rico fica rico. Nossa, essa frase é muito comum, é muito comum. Não sei se você já ouviu essa frase, mas
Só filho de rico fica rico. Já ouviu isso? De onde vem isso? É das suas crenças, cara. As suas crenças, porque você cresceu às vezes num lar onde você não, um lar escasso, onde a despensa estava sempre vazia, a geladeira sempre vazia. Quando você ia no supermercado com seu pai, você não podia escolher as coisas, era sempre aquela, sabe? Você nunca tinha, seu pai nunca tinha dinheiro suficiente para você. Então, isso tudo foi criando a crença de que você nasceu pobre e vai morrer pobre. Você viu o seu pai trabalhando sempre, trabalhando do sol a sol e não conseguia enriquecer, não conseguia ter pelo menos uma vidinha mais ou menos. Foi muito, muito trabalho. Você viu o seu pai trabalhando a vida inteira e não ter reservas no banco. Então você vai pensar o quê? Acho que só filho de rico fica rico, porque eu nasci de uma família pobre e eu não saio dessa pobreza. Quando você vê um caso de uma pessoa que saiu da pobreza e atingiu, sei lá, atingiu um patamar super especial, atingiu sucesso, você vai começar a falar que aquilo é o quê? É sorte. Você vai começar a falar que é sorte, vai falar que é um caso especial que não corresponde à realidade. Porque você não quer acreditar que é do jeito que tem que ser. Você começa a criar suas próprias histórias. É interessantíssimo isso, porque essas pessoas que têm crenças de merecimento muito enraigadas e são crenças limitantes de merecimento, às vezes ela chega um local chique, por exemplo, às vezes ela chega num local, num restaurante, uma cafeteria, e eu não estou falando daquela cafeteria que você entra e bebe café de 50 centavos, tá? Estou falando daquela cafeteria de 10 reais, que você bebe um café, um frappuccino. E quando a pessoa entra lá, ela fica com receio, sabe? Ela acha que ela não pode estar naquele lugar, ela acha que ela não merece estar naquele lugar. Então ela fica meio assim. É engraçado, você vai em festa de casamento é muito fácil você identificar pessoas que possuem essas crenças de merecimento. Você chega na festa de casamento, na festa, tá? E na festa de casamento você consegue ver as pessoas que possuem uma crença de merecimento e pessoas que não possuem, vocês são crenças limitantes, né? Geralmente, quando a festa é muito pomposa, muito bonita, você vai perceber que as pessoas mais simples, elas vão sempre sentar nas beiradas, elas vão sempre sentar mais longe. Por quê? Porque ela não se sente digna o suficiente de estar lá. Ela fica incomodada com os garçons servindo ela, porque parece que ela nunca teve aquilo e acha que aquilo é coisa de rico. Repara para você ver o comportamento dessas pessoas. Elas estão sempre assim, muito, muito delicadinhas assim, porque ela acha que ela não merece aquilo. Ela acha que está todo mundo olhando para ela. Porque isso são crenças de merecimento. Ela cresceu achando que ela é pobre, vai morrer pobre. Então, meu amigo, isso é muito sério. Eu estou falando para você, é muito sério, tá? Talvez hoje você tenha esse tipo de crença. E eu quero dizer para você que nós somos iguaizinhos. Nossa neurofisiologia é idêntica, só que resultados são diferentes exatamente porque as minhas crenças é de um jeito e as suas são de outros. E eu trabalho nas minhas crenças diariamente. É as nossas crenças que vai dizer aonde vamos chegar. Então, bora trabalhar nelas. Não tem problema nenhum hoje você ter algum problema, não tem problema nenhum você de alguma maneira sofrer por problemas. Mas a pergunta é, você vai sofrer até quando? O problema é você sofrer problemas, você ter uma vida pequena, o resto da vida, assim. Olha, na boa. Eu fico muito chateado quando eu vejo, por exemplo, pessoas como o meu pai, que são pessoas boas, pessoas que têm um coração tão, tão bacana, que trabalharam a vida inteira trabalhando só, quer dizer, está aposentado, mas ainda não para de trabalhar. Meu pai tem 69 anos. E eu fico com o coração partido quando ele chega, por exemplo, a 69 anos de idade e não tem reservas financeiras. Você tem noção do que é isso? Trabalhou a vida inteira, e não possui um caixa no banco. Não tem nada. Mas fala assim, caramba, mas então tem muitos patrimônios? Não, sabe? Tem uma casa boa, tem o carro, né? Tem o caminhão que ele trabalha. Não passa dificuldade não, tá? Mas, poxa, trabalhou a vida inteira para chegar aqui
e ser dessa maneira, sabe? De precisar fazer uma consulta e depender do SUS, meu amigo, na boa. Você vai viver assim mesmo? Você vai trabalhar o dia inteiro, sol a sol, para chegar no final da sua vida, na sua aposentadoria, você ficar dependendo de consulta de SUS, sem certeza. Janderson, como que muda isso? Muda, cara. Eu vou te falar. Tem gente que começa assim, ó. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Se quiser, é assim que eu sou. Sabe, já viu gente assim também, né? Então, olha bem. Os nossos pensamentos são expressões das nossas crenças. Os nossos pensamentos é uma manifestação da nossa mente. E é exatamente aqui que ocorrem os maiores problemas. Porque tudo que nós pensamos, olha só isso, eu vou provar para vocês. Tudo que nós pensamos, de alguma maneira, faz com que o nosso cérebro comece a trabalhar e ativar os nossos músculos e os nossos ossos. Ai, meu Deus do céu, cara. Essa internet hoje vai dar trabalho, hein? Tô com medo dela cair a qualquer momento aqui. Eu tô sem internet, tô usando a minha 4G aqui, tá? Então veja, pesquisas recentes mostraram que só o fato de você pensar, o cérebro já ativa os músculos dos ossos, só de você pensar em fazer o movimento. Massa isso, né? Já ouviu falar de efeito placebo? Já ouviu falar de efeito placebo? O que é o efeito placebo? Efeito placebo é quando você toma um remédio achando que esse remédio ele é medicinal, mas na verdade, por exemplo, é só água ou às vezes é só açúcar. Fizeram uma experiência com um grupo de pessoas que tinha úlcera supurada. Dividiram essas pessoas em 2 grupos. Para o primeiro grupo, entregaram uma pílula, um comprimido, e disseram o seguinte. Tá complicado, né, Elisa? Disseram o seguinte. Olha, esse remédio, ele já foi testado, comprovado. Então pode tomar ele que você vai sentir alívio imediato da dor. E para o outro grupo, o grupo 2, disseram o seguinte, olha, esse é um comprimido que está em teste, não tem nada comprovado a eficiência dele, mas toma ele que talvez você sinta alívio. Sabe o que é curioso? Nos 2 casos não era comprimido, era apenas farinha e açúcar, não era um comprimido medicinal. Era só um teste. E acredite, no primeiro público, 70% das pessoas do primeiro público disseram que aliviou mesmo, aliviou a dor. Para o segundo público, 25% disseram que aliviaram a dor. Mas como? Se era só farinha e açúcar. Como? Efeito placebo, tá? O seu cérebro acreditou que aquilo realmente era um remédio e por isso sarou. É incrível isso, cara. A partir do momento que você acredita, o seu cérebro começa a produzir. É incrível isso. Eu fiz um teste com vocês aqui, eu acho que semana passada, falando a respeito falei para você pensar que estava chupando um limão. Quando você começa a imaginar que está chupando limão, o que acontece? A sua boca começa a salivar. Veja, não tem limão. Você está só imaginando, mas o fato de você imaginar já faz o quê? Já faz você começar a salivar. Isso é efeito placebo, né? Você tomar um remédio e achar que aquilo é medicinal, mas não é. Agora, imagine só a quantidade de coisas que você tem pensado, a quantidade de pensamentos negativos que você tem visto todo dia, a quantidade de pessoas que você encontra com pensamentos negativos e você não se liberta dessas pessoas. O mal que elas estão fazendo para você. Percebe isso? Deixa eu te contar uma história rapidinho e eu vou te dizer o mal que tem as crenças limitantes. Eu vou contar mais assim a respeito da minha carreira como palestrante, mas eu comecei a fazer palestras em 2010, eu estou completando 10 anos agora.
Mas a minha carreira durante praticamente 5 anos, ela permaneceu instável, não foi nem estável. Porque primeiro que eu não tinha muita habilidade nas palestras, então foi um período de aprendizado. Mas o pior de tudo é que eu não conseguia viver disso. De 2010 a 2015 eu fiz um monte de coisas, sabe? Eu queria muito fazer palestras, mas eu também tinha um escritório contábil, eu era professor universitário, eu fazia palestras e fim de semana eu fazia shows de mágica. Era uma loucura, uma loucura. Tudo isso para quê? Para ganhar dinheiro. Nesse período a minha filha nasceu em 2012, ela nasceu. As coisas apertaram, eu morava de aluguel. Eu tinha um carrinho, nossa, caindo nos pedaços. E, cara, deixa eu te falar. Essa fase foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Porque naquela época eu trabalhava demais, cara, demais, 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 demais. Só que não vinha dinheiro, não chegava dinheiro. Eu trabalhava muito, mas o dinheiro não vinha. E de alguma forma eu me questionava, eu falava assim, cara, mas por que isso está acontecendo? Não era para isso estar acontecendo comigo. Sabe, eu trabalhava bastante, eu era professor universitário, eu tinha uma empresa, eu tinha escola contábil, no final do mês eu tinha que ficar juntando moedinhas para pagar conta de energia. Cara, era um vexame isso. E eu não entendia o porquê. Mas sabe o porquê disso tudo? Minhas crenças. As minhas crenças me levaram a acreditar que era assim mesmo. Por quê? Porque eu sempre ouvi do meu pai falando exatamente assim. Meu filho, é assim mesmo. Tem que trabalhar bastante. E o que você está recebendo tá bom. Você não precisa de muito para viver. Eu cresci ouvindo essas frases. Então, por mais que eu estava vivendo a vida daquele jeito, eu falava, puxa vida, mas tá bom. É assim mesmo. Então, eu vou te dar um conselho de coração aqui para você. Não se acostume com a vida que você tem. Não se acostume com a vida pequena que você possui. Não se acostume com isso, tá? Porque tudo que você vê à sua volta vai tentar mostrar para você que essa é a vida que tem que ser vivida desta maneira e não é. Nascemos para viver uma vida máxima performance, viver uma vida incrível, uma vida de muito potencial. Então você não nasceu para viver dessa maneira. Então se você está vivendo de maneira ruim, é porque está faltando coisas. Você não tá aprendendo, você ainda não compreendeu o que é preciso fazer. Existe caminho. Então o que aconteceu comigo? 2014, 2013 eu fui fazer um curso. Nesse curso eu ouvi falar sobre essa questão de desenvolvimento, de crenças. Em 2013 dentro desse treinamento eu fiz uma dinâmica em que eu pude ativar a minha mentalidade financeira, coisa que eu não tinha. E eu pensava, meu Deus do céu, que loucura. E eu consegui ver coisas dentro do meu cérebro, dentro da minha mente, que eu nunca vi. Só que esse é o problema, que quando você vê, acabou, não tem como você desver. Então, eu saí desse treinamento maluco, cara. Eu saí desse treinamento e falei, cara, agora vai dar certo, agora as coisas vão acontecer. Em 2015, encontrei uma pessoa, um mentor, que falou, olha, eu vou te ajudar na sua carreira. E eu investi a minha esperança, eu investi o meu dinheiro, na época era um valor absurdo para mim. E eu lembro que eu parcelei em 10 vezes, foram 10 cheques. Foi uma loucura para pagar, porque na época, para você ter ideia, na época eu cobrava R$600 por palestra, sabe? R$600, R$800. Claro, talvez você não tenha noção de quanto custa uma palestra, mas naquela época esse valor não é um valor justo, né? Vamos dizer assim, hoje bons palestrantes faturam muito, né? Então, naquela época eu não conseguia subir preço, velho. Por quê? Porque eu não tinha capacidade para isso, as minhas crenças não deixavam. Então eu fui para esse treinamento e sabe o que aconteceu? Meu amigo, olha isso, que loucura. Foi um ano. Em um ano eu saí do completo anonimato. Em um ano eu saí de uma postura pequena, fracassada. E em um ano
eu fui, me organizei, fui pro Japão, realizei palestra no Japão, lancei meu livro lá. Minha carreira fez isso aqui, ela tava assim, né? Ela fez isso aqui, ó. Um ano. Mas foi um ano de trabalho? Foi um ano de trabalho, mas foi um ano de ressignificação de crenças. Foi um ano trabalhando nas minhas crenças de incapacidade. Então eu acho que eu não consigo, acho que eu não posso. Crenças de, será que eu sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão querer me ouvir? E hoje eu posso me orgulhar dessa minha história, me orgulhar dessa jornada que eu tive e dizer que hoje eu posso viver disso, viver uma vida relativamente boa, eu ganho bem para fazer isso. Hoje as pessoas me pagam uma verdadeira fortuna para que eu vá até a empresa delas e fale 1 hora, às vezes até menos, né? Sábado passado eu estava num evento, até postei para vocês aqui. Geralmente é 1 hora uma palestra e eles queriam uma palestra de 40 minutos. Só que quando eu cheguei lá, as coisas que iam acontecer atrasaram e aí no fim eles me deram meia hora. Então, cara, eu ganhei uma fortuna para falar 30 minutos, sabe? Mas as pessoas pagam porque elas querem a transformação que eu levo para elas. E deixa eu te falar uma coisa, modéstia à parte, eu vou resolver o seu problema, tá? Modéstia à parte, eu tô pronto para resolver essas dores suas, esses problemas seus. Só que eu não faço isso sozinho, você tem que dar o primeiro passo, né? Então foi exatamente assim que aconteceu. E aí eu percebi que dentro dessa ideia de crença, existe uma maneira para você ressignificar ou ir mudando as suas crenças, e eu quero ensinar para você. São 4 passos, eu chamo isso de ferramenta de construção de crenças. E você pode estar aplicando isso no dia a dia, no seu dia a dia. Então a primeira coisa que você precisa fazer é identificar as crenças que estão atrapalhando a sua vida hoje. Quais são as verdades que você acha que são verdades para você, que estão de alguma maneira atrapalhando, por exemplo, a sua vida, a sua saúde, tá? Quais são as crenças que você possui que estão fazendo você comer mais do que deveria, estão fazendo você não fazer atividade física, estão fazendo você final de semana beber todas, comer muita gordura, estão fazendo você aumentar o seu colesterol, sua diabetes. Então você vai identificar essa crença. Segundo passo, você precisa cortar a sua alimentação. O que é? Peraí, cortar a alimentação, eu vou parar de comer. Não. Você precisa cortar a alimentação da crença. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda crença que você possui, ela vai se alimentando e vai ficando cada vez maior. É como se você tivesse um monstrinho dentro de você, tá? Então esse aqui é um monstrinho que você possui. E aí, esse é o monstrinho que faz você, por exemplo, não se sentir bom, não ser bom o suficiente para ganhar dinheiro. Essa é a crença que você possui de não ser bom o suficiente para colocar um projeto em prática, para, fazer o que você quer realmente fazer. Então, o que acontece? Essa é a crença, e aí você vai alimentando essa crença vai ficando cada vez maior. Como que você alimenta? Toda vez que você faz alguma coisa e você fala aí, tá vendo? Eu não falei que eu sou ruim, que eu não sou bom o suficiente. O que você faz? Você dá poder para essa crença cresce. Toda vez que você vê notícias falando, pessoas pobres são assim, dessa maneira, você fala assim, tá vendo? Eu sou dessa maneira. E aí você vai só empoderando essa crença, fazendo essa crença ficar cada vez maior. Então você precisa cortar a alimentação dessa crença. É muito comum a gente ver profissionais que querem empreender no Brasil. Eu quero empreender, mas não dá certo. Sabe por que não dá certo? Primeiro que você tem crenças erradas a respeito de você e você tem crenças erradas a respeito do empreendedorismo no Brasil. E aí, por você ter crenças erradas, você fica ouvindo muita alimentação que vai fazer essa crença ficar cada vez maior. Quer ver uma delas? Você fica ouvindo dados na TV falando que a economia vai mal, vai ouvindo falando Sebrae falando de cada 10 empresas, 7 falem no primeiro ano, no segundo ano. Você vai ouvindo falando o empreendedor no Brasil sofre. Você vai ouvindo coisas desse tipo e essas notícias que você vai ouvindo vai fazendo com que a sua crença vai ficando cada vez mais enraizada em você. E aí o que acontece? Quando você vai empreender, não dá certo, você fala assim, tá vendo? Eu não falei que eu não levo jeito para isso, eu não falei que o empreendedor sofre, eu não falei que é assim. Então você fica caçando maneiras de validar a sua crença o tempo inteiro.
Terceira coisa que você precisa fazer é sobrepor a sua crença com crenças fortalecedoras agora. Então, se antes você falava, por exemplo, que empreender no Brasil é difícil e você começou a ver notícias sobre isso, você precisa sobrepor. Como que você sobrepõe? Você sobrepõe a sua crença vendo notícias ao contrário. Você vai começar a ver pessoas que não tinham nada na vida e que empreenderam e deram certo. Pessoas que faliram empresas 1, 2, 3, 4 vezes e depois na quinta vez deu certo. Pessoas que você vai ter que começar a estudar sobre empreendedorismo, você vai ter que ir para o Sebrae, fazer um curso lá, o Empretec, não sei. Mas você vai ter que começar a ler livros, vai ter que fazer treinamentos. Isso tudo vai fazendo você o quê? Sobrepor uma crença que antes você não dava conta de empreender. Entende isso? Então é exatamente assim, desta maneira. E existe o quarto passo. Qual que é o quarto passo? É você mudar a sua comunicação. Existem pessoas que fazem tudo, mas não muda a comunicação e continua falando a mesma coisa. Se você não muda a sua comunicação, porque a comunicação é a expressão das suas crenças. Se você não muda a sua expressão, você continua falando do mesmo jeito, que pra mim não dá certo, as crenças voltam, você não vai desaparecer com elas. Então esse é o passo a passo. É assim que tem que ser feito. Só que você percebe, você vai falar assim, Jonas, mas isso é um trabalho muito difícil, é demorado, porque eu preciso fazer isso muitas vezes. É assim mesmo? É. Esse é o tipo de crenças que elas aparecem na sua vida, ou elas desaparecem por repetição. Você precisa repetir. É hoje, amanhã. Você tem que começar a ler e ler todo dia. Você tem que estudar e estudar todo dia. Você quer ser bom numa coisa? Tem que fazer todo dia. Você tem que repetir, repetir, repetir. E crenças foram instaladas na sua cabeça por duas maneiras. Por repetição ou por forte impacto emocional. A repetição foi porque você ficou ouvindo muitas vezes o seu pai falando a mesma coisa. E por forte impacto emocional é quando acontece uma situação e aquilo gera um impacto muito forte na sua vida. Agora, preste atenção. Dá para fazer diferente? Dá. Dá para criar uma crença em 10 segundos ou menos? Dá. Só que para você fazer isso, você precisa estar no ambiente certo. Você precisa estar com um profissional certo. Você precisa estar com pessoas que entendem sobre desbloqueios emocionais. Então não vou ser leviano dizer para você aqui pela internet que você vai começar a fazer na sua casa e vai dar certo, porque talvez não dê. Você precisa do ambiente correto, do exercício correto, das dinâmicas corretas. Por isso eu acho interessante você ir para o Despertar, porque lá você vai ter esse ambiente correto. Lá você vai ter esse local e você vai poder libertar-se daquilo que está prendendo você, que talvez você nem saiba que hoje está segurando você, impedindo você de chegar onde você quer chegar. Você é uma Ferrari, velho. Uma Ferrari que está com freio de mão puxado. Você é uma Ferrari que quando senta dentro da Ferrari você acelera, só que o carro não anda. Sabe por que não anda? Porque o freio de mão está puxado. E aí você vai acelerar, você vai fundir o motor e não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque você possui crenças que estão insegurando você, está impedindo você de ir em frente. Então, como é que funciona a questão do forte impacto emocional? Deixa eu te explicar. Então, as crenças nascem de duas maneiras. Através de repetições e de forte impacto emocional. Preste atenção, vou te dar um exemplo aqui e você vai imaginar essa situação. Imagina assim, Imagine que a esposa fala pro marido assim, benzinho, eu vou trabalhar, hoje é seu dia de folga, então fique em casa, descanse, porque hoje eu vou trabalhar à noite, a gente vai sair, então fique em casa. O marido, tudo bem. Essa esposa vai ao trabalho, mas por volta das 9 horas, das 10 horas da manhã, ela começa a sentir um incômodo, sabe? A barriga, parece que ela comeu alguma coisa que não fez bem, a cabeça começa a doer e ela fica pensando, puxa vida, eu acho que eu vou voltar para casa, eu acho que eu não vou ficar no trabalho hoje, acho que eu vou ficar de folga. Ela pede uma licença no trabalho e volta para casa. Quando ela chega na porta da casa, ela percebe que tem um carro na porta da casa. Só que é um carro que ela nunca viu, é um carro que ela não conhece. Então ela pensa assim, puxa, deve ser o carro do vizinho que estacionou na porta da minha casa. Tá tudo bem. Ela entra em casa,
A casa a casa tá em silêncio. Pensa isso. A casa em silêncio. Ela não escuta barulho nenhum, ela vai se aproximando do quarto e ela começa a perceber que a porta do quarto está entreaberta. E essa porta está entreaberta e quando ela olha dentro do quarto, ela começa a ouvir o que está acontecendo lá dentro. Ela começa a ver o que estava acontecendo lá dentro. E quando ela abre a porta do quarto, ela vê o marido dela tendo relações com a melhor amiga dela. Nesse momento, preste atenção o que acontece. Em 10 segundos, ou menos que isso, ela consegue ver tudo aquilo. Ela escuta tudo aquilo, ela sente aquilo tudo nela. E aquela carga emocional gerada por aquele evento faz com que crie automaticamente dentro da cabeça dela um bloqueio emocional. Tão forte que foi aquela sensação que criou-se então um bloqueio emocional. O que é esse bloqueio emocional? É uma porta que o seu cérebro cria na sua cabeça para te proteger. E ele cria uma porta e tranca essa porta e fala assim, ó, não entra aqui. Porque se você entrar aqui, você vai sofrer novamente. E aí sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela se separou, ela não consegue mais encontrar ninguém para estar com ela. Ela não consegue mais encontrar pessoas que possam ter relacionamento. Ela não consegue mais confiar nas amigas, porque toda pessoa que ela conversa, ela acha que vai passar a perna nela, sabe? Isso tudo foi um bloqueio emocional que foi colocado na vida dessa pessoa em menos de 10 segundos. Agora me fala o seguinte, você acha de verdade que uma pessoa que possui uma crença, um bloqueio emocional tão forte como esse, vai se dar bem na vida e vai ficar satisfeito a vida inteira, sozinho? Essa pessoa vai se transformar numa pessoa amarga, numa pessoa mal amada, que vai começar a desejar o mal para as outras pessoas o tempo inteiro. É aquela pessoa que anda de cara fechada o tempo inteiro, que fala assim, eu sou assim mesmo, se você gosta, gosta assim. É aquela pessoa que faz textão no Facebook, sabe? Pessoa que faz textão no Facebook fala assim, eu sou assim, essa é a minha rede social, se você não gosta, vaza. Já viu gente dessa maneira? Pessoa que ela é amarga? Pois é. São problemas de relacionamento. Eu posso mostrar para você uma maneira, e eu quero de verdade que você compreenda que existe uma maneira para você se libertar de tudo isso. E claro, eu falei aqui só da sua vida amorosa, eu falei um pouco de saúde, mas tem pessoas que não estão conseguindo chegar a ter cargos, ter cargos em empresas. Eu conheço pessoas que não conseguem subir, ter sucesso profissional porque são crenças, são bloqueios que essa pessoa tem. Enquanto você não resolver isso, você não vai evoluir, cara. Enquanto você não resolver esses bloqueios, enquanto você não pôr um ponto final nisso, você não vai acontecer, porque alguma coisa vai ficar te puxando, alguma coisa vai ficar te travando. Então, do fundo do meu coração, eu quero que você pense na possibilidade de você começar a buscar ajuda. E agora, eu quero dizer o seguinte, eu quero tanto a sua transformação, eu quero tanto que você faça alguma coisa, porque eu entendo que quando pessoas se libertam disso, elas fazem do mundo um mundo melhor. Que eu vou falar uma coisa pra você aqui, se você achar que eu não sou a pessoa certa para ajudar você, não tem problema nenhum. Eu já ajudei milhares de pessoas, eu já ajudo diariamente milhares de pessoas. Mas se você achar que eu não sou a pessoa ideal, tá tudo bem. Mas por favor, faça alguma coisa da sua vida, cara. Faz alguma coisa, você não merece viver dessa maneira. Deus nos deu 2 estilos de vida para nós vivermos. O primeiro estilo de vida é a vida em abundância. Essa vida em abundância nós só podemos viver aqui na Terra. A vida em abundância é a vida que você quer viver e que você merece viver. É uma vida onde você tem as coisas como você gostaria que fosse. Essa é a sua vida, você merece exatamente assim. Só que, além dessa vida, você também tem uma outra vida, que é a vida eterna. Que essa você só recebe quando você morre. E garanto para você que essas 2 vidas, elas são disponíveis para você. Mas as pessoas, elas torcem, elas lutam para ir contra isso. Elas estão criando maneiras de ter resultados ruins
para ir para a vida ao contrário. Deus nos dá a vida de abundância e você vive uma vida pequena. Você vive uma vida cheia de problemas, cara. É problema em casa, é problema com família, é problema com esposa, é problema com filho, é problema com pai, com mãe. Pra que viver dessa maneira? Você não precisa, cara. Será que você não entende isso? Então, ó, na boa, se você de alguma maneira achar que, Janderson, eu entendo essa sua ideia, mas talvez eu acho que você não é a pessoa ideal que vai me ajudar, não tem problema, cara. Ó, tô te falando de coração aberto, não tem problema. Eu tenho o treinamento Despertar e em 2 dias a gente vai solucionar muita coisa na sua vida. Você vai ter um life change mesmo, você vai mudar a sua postura de vida. Eu tenho muita convicção disso, porque tudo que acontece lá dentro é comprovação científica. Tudo que acontece lá dentro tem um fundo científico. Eu não faço coisas que eu acho que é assim, não. É científico isso. Então eu posso mostrar para você resultados práticos de pessoas que já passaram por isso. Mas se você achar que não é para você, não tem problema. Mas por favor, do fundo do meu coração, procura ajuda. Não vive essa vida pequena, vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, vai procurar alguém que vai te ajudar, vai procurar um coach, vai procurar um treinamento, vai fazer alguma coisa, porque eu vou falar uma coisa para você. Tenta imaginar você daqui 3 anos. Imagina você daqui 3 anos. Só que imagina você agora com daqui 3 anos, com os problemas que você tem hoje. Só que os problemas que você tem hoje, eles aumentaram, eles cresceram. Imagina agora. Imagina você daqui 3 anos com seus problemas, com a sua vida ainda pequena. Os problemas que antes eram apenas discussões, viraram agora brigas, agressões. A saúde, que era apenas um sobrepeso, agora aumentou e agora virou obesidade. E agora virou uma doença, sabe? Pressão alta. A sua vida financeira, que era apenas um pouquinho ruim, agora você está devendo muitas pessoas, agora você não tem paz. Você não consegue deitar na cama e dormir porque as contas estão chegando e você não sabe de onde vem. Sabe? Imagina dessa maneira. Imagina agora a pessoa que você mais ama, não sei se é sua mãe, se é seu pai, se são seus filhos. Imagina você se encontrando com seu filho daqui 3 anos, os problemas estão cada vez maiores. E o seu filho olhando para você, imagina ele agora, olhando para você e tendo vergonha de você. Imagina as pessoas que você mais ama olhando para você e tendo vergonha porque você não conseguiu ser a pessoa que você queria ser. Imagina isso. O que ela fala? Imagina ela falando pra você, falando assim, ó, nossa, você sempre lutou tanto e não conseguiu nada. Olha a vida que você me dá, olha as condições que você tem me dado. Você não faz nada pra mudar isso. Você acha que é só trabalhar. Imagina, olha o quão duro. Eu sei que é duro isso, tá? Imagina essas pessoas falando essas palavras duras pra você. Sabe, de falar tipo coisas do tipo, você acha que é só trabalhar e não tem vida. Você acha que você merece essa vida? Eu tenho vergonha de você. Imagina isso. Imagina seus filhos daqui 5 anos pra frente, você não resolveu os seus problemas. E daqui 4 ou 5 anos ele vai querer ir pra Disney, porque os amiguinhos todos estão indo pra Disney. E aí você tem que falar pra ele, não dá pra ir pra Disney, porque a gente não tem dinheiro, o papai não consegue arrumar dinheiro pra gente ir pra Disney. Se a gente trabalhar muito, se o papai conseguir dinheiro, se o papai conseguir trabalhar e fechar um bom contrato, a gente vai para Beto Carreiro. Sabe? Isso dói, meu amigo. Mas eu quero te falar, às vezes um coaching, ele fala coisas duras, tá? Então não preocupa não, mas essas palavras que eu tô falando aqui é para você entender e ter a ficha, deixar a ficha cair mesmo, de verdade. Eu sei que talvez nesse momento você tá falando assim, mas eu não preciso de muito para viver, a vidinha que eu levo já é boa. São as malditas das suas crenças falando isso pra você. Para com isso, eu tô tentando mostrar pra você uma vida incrível. Essa vida incrível de novela que você vê é a sua vida, é a vida perfeita de casa, de carro, não é só a parte financeira, mas a saúde, relacionamento feliz, saúde, felicidade. É a vida que você quer. Só que você tem contado mentiras pra você falando que não precisa disso. Agora imagina só, hoje você aprendendo como ressignificar isso, você
tomando atitudes, você fazendo treinamentos, você lendo livros, você buscando o seu desenvolvimento, você vai perceber que você vai querer cada vez mais, e esse desenvolvimento que você faz vai fazendo você aprender coisas novas, ter novos ganhos, experimentar uma nova vida, e daqui 5 anos você consegue se encontrar novamente com a pessoa que você mais ama, e ela olha pra você e fala: uau, nossa, como você lutou, como você conseguiu, parabéns, e ela te dá um abraço, e você fala: uau, como eu sou foda, como eu sou bom mesmo, eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Imagina você proporcionando exatamente essa vida que você queria para as pessoas que você mais ama. Então, de coração, se você achar que você não merece viver uma vida em máxima performance, se você de verdade achar que essa vida não é para você, não tem problema, mas lute e faça a vida que os seus filhos merecem. Não deixe os seus filhos viverem a vida pequena que você vive hoje, e para de contar para eles que essa vidinha é a vida que é assim mesmo. Uns têm sorte, outros têm azar, uns são ricos, outros são pobres. Para com isso. Se você está falando isso para seus filhos, você é um covarde. Você está falando isso para seus filhos, você está maltratando os seus filhos. Você está destruindo os sonhos dos seus filhos. Porque a pessoa, quando ela é amarga, porque a pessoa, quando é amarga, ela sempre tenta te colocar para baixo. Simples, porque é embaixo que ela briga, tá? Porque a pessoa que ela é amarga, o jogo dela é jogo baixo, cara. Ela vai te jogar na lama, porque na lama ela tem vantagem. Então ela vai te jogar para baixo mesmo. Uma pessoa que ela é amarga, ela faz isso de maneira inconsciente, tá? Só que ela tenta jogar você para baixo para você ir pro chão como ela tá, porque é lá que tá o campo dela. Uma pessoa amarga odeia ver pessoas de sucesso. Uma pessoa amarga não consegue ver o sucesso e a felicidade dos outros. Ela não consegue, porque isso dói, cara. Isso é como se fosse uma facada. É inveja é natural. Então imagina, você tá vendo as pessoas do seu lado prosperando, você tem inveja, até normal, cara. Só que o que você faz com isso? Olha, o Éder respondeu, ó, essas pessoas não gostam de ver ninguém feliz. É exatamente isso. Entendeu? Então o que ela faz? Ela vê você em cima, você bem, ela então, para discutir com você, ela te joga para onde? Pro campo dela. É interessante que quando você quer vencer uma discussão, é uma técnica, você deve sempre levar essa pessoa pro seu campo, e não pro campo dela. Tá? Então ela faz o que? Ela leva você pro campo dela, pro chiqueiro dela, onde tá aquela lama, porque é lá que ela é forte, é lá. Então ela vai fazer exatamente isso. Tá? Então, meu amigo, nossa live vai chegando ao final aqui mais uma vez. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje, essa semana inteira comigo. E mais uma vez, toma uma atitude. O despertar, ele nasceu para mudar vidas. O despertar nasceu com a intenção de fazer com que você saia de lá pronto e preparado para realizar os seus planos, realizar os seus projetos. Mas só se você quiser, tá? Um dia me perguntaram assim: Janderson, o despertar é para todo mundo? Não, despertar não é para todo mundo. Despertar é só para as pessoas que querem. Tem pessoas que não querem e tá tudo bem. Tá? Pessoas que não querem, tá tudo bem. Então é só para quem quer. Se você quer viver uma vida incrível, eu posso fazer isso te ajudando, tá? Eu posso ajudar você. Então toma a decisão. Dia 1º e 2 de fevereiro, na próxima semana que vem, né? É isso? É isso. Próxima semana. Próximo fim de semana, dia 1 e 2 de fevereiro, vai acontecer o despertar. Eu tenho uma convicção tão forte a respeito do despertar que eu vou te falar uma coisa aqui agora. Preste atenção. Se você entrar no site do Despertar agora, você vai perceber que o valor é R$ 1.097. Esse é o valor do Despertar. Só para vocês que estão aqui comigo, estão acompanhando nas lives, se você tiver interesse realmente em participar do Despertar na próxima semana, me manda uma mensagem box. Nós vamos fazer um preço muito especial para você, tá? E outra coisa, eu confio tanto e tenho tanta convicção que eu vou te fazer uma coisa aqui agora. Se você for pro despertar e depois do final do segundo dia você achar que o despertar não foi para você,
Se você achar que o despertar não foi bom o suficiente, se você achar que tudo que você aprendeu lá não serve para você, não tem problema nenhum. Você não precisa conversar comigo. Você vai falar com uma pessoa da minha equipe, vai chamar ela num cantinho e vai falar assim: olha, eu não gostei e eu queria pedir meu dinheiro de volta. Ela vai devolver o seu dinheiro, não tem problema nenhum. E você pode ter certeza que eu não vou ficar magoado com você, tá? A gente vai continuar sendo amigo, a gente vai continuar da mesma maneira. Sabe por que eu faço isso? Porque eu confio de verdade em tudo que vai acontecer lá. E eu confio nessa sua transformação. Então, que risco você tem? Me fala, não tem risco nenhum. Eu estou tirando a responsabilidade sua e estou colocando nas minhas costas. Eu vou carregar o peso de talvez não dar certo, não você. Porque se não der certo, você vai lá e perde dinheiro. O que você perde com isso? Você não perde nada, tá? Então vamos lá. Vá. E outra coisa, se você falar assim, Jânio, se eu não gostei, tá tudo bem. Você sai com todo o conhecimento. Por isso é interessante você ficar no final do segundo dia. Então, quer tomar essa decisão? Manda mensagem box para mim e a gente vai organizar a sua ida pro Despertar. Semana que vem em Goiânia. Beleza, gente? Então nossa semana vai ficando por aqui. Nosso fim de semana chegou. Desejo você um ótimo fim de semana. Que esse final de semana seja um final de semana de muita prosperidade para você. Que esse final de semana seja um final de semana muito feliz. Que você possa fazer coisas incríveis, tá bom? Deixa eu só ler essa questão aqui do Éder. Existem pessoas que nunca te elogiam, sempre que encontram, falam coisas do tipo: nossa, você tá gordo, você tá velho, sua culpa não é demais. O que acontece que você sumiu? É verdade, tá? Existem pessoas que são exatamente assim. Mas elas, deixa eu te falar. As pessoas, elas são amargas, elas fazem assim. Elas são assim. A gente não pode ficar magoado, elas são assim, elas viveram assim. Elas nasceram e foram criadas para serem desta maneira, então não tem como. Mas elas só falam isso, elas falam isso com a melhor das intenções. A gente sempre tem uma tia, né, que quando a gente encontra, a tia sempre fala coisas desse tipo. Mas é na melhor das intenções. Então, só releve e fala, tá tudo bem. Não entra em discussões, tá? Essas pessoas possuem crenças que elas só conseguem ver coisas negativas na vida das pessoas, tá? Amigão, é isso. Amanhã a gente não tem live, amanhã eu tenho viagem de novo, bora trabalhar, bora viajar, bora fazer palestra, amanhã de manhã eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Amanhã eu vou ter uma palestra de manhã, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, quem sabe eu até faço uma live pra vocês amanhã surpresa, acho que minha palestra é por volta das 10h30, quem sabe eu faço uma live pra vocês. Amanhã eu vou treinar uma equipe que quer atingir resultados extraordinários em 2020. E eu vou pra lá treinar esse povo, vou deixar esse povo maluco. Beleza, gente? Então é isso. Até mais. Ótimo fim de semana pra você. E vou postar a frase do dia. Só que olha só. Eu tô sem internet, cara. Eu não vou conseguir postar a frase agora. Então eu tô sem internet, eu não consigo postar essa frase porque a frase tá no meu computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar a internet voltar. Assim que a internet voltar, eu vou postar a frase do dia, você vai lá, comenta e deixa a sua mensagem do dia, porque lembra, você está me ajudando a escrever o meu livro, que será lançado em abril. Então, escreve lá aquilo que ficou mais evidente para você, as chaves que você teve, que você capturou dentro dessa live de hoje. Valeu? Gente, até mais, ótimo fim de semana, até segunda-feira, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.